cada vez mais rico de conteúdo, informações e pessoas atribuladas na questão da saúde mental, hoje precisando e cada vez mais da necessidade dos cuidados mentais. Fala, doutora Mítia. Então, estamos no mês de setembro e sabemos que o Setembro Amarelo começou por um jovem chamado Mike M., onde ele tinha 17 anos e ele cometeu o suicídio nos Estados Unidos. E ele era uma pessoa extremamente comunicativa dentro de um contexto social. E ele tinha um Mustang amarelo, 1968, e que foi ele que pintou e escolheu essa cor. E quando ele cometeu o suicídio dentro do próprio carro, as pessoas no velório distribuíram fitinhas amarelas com mensagens de vida, de ressignificação. Então, por isso que se tornou Setembro Amarelo, porque foi no mês de setembro e foi dentro de um carro desse Mustang amarelo onde ele cometeu o suicídio. Porque muita gente fala sobre Setembro Amarelo, é uma política pública, mas a gente muitas vezes não conhece verdadeiramente o motivo pelo qual é amarelo e por que o mês de setembro. Uma questão interessante que a doutora falou aqui era de um jovem de apenas 17 anos de idade. Então isso mostra que um problema de saúde mental, ele não está restrito a uma faixa etária, não está limitado a uma idade. É para todas as idades. Porém, como você falou, não está restrito, porque até o idoso ele pode cometer o suicídio. Sim. Mas o maior número de suicídio é entre jovens de 14 a 29 anos. Doutora, existe algum fator para o nosso público, ouvinte, espectador, se conectar mais com a informação da saúde mental? Que tipo de fator leva mais o jovem nessa faixa etária a cometer o suicídio? Então, isso vem somatizando muitas vezes ao longo dos anos. O contexto de um lar disfuncional pode acontecer de acordo com o ambiente que eu estou inserido, porque eu sou o que a minha história fez com que eu me tornasse. E dentro desse contexto, muitas vezes ele é adoecedor, porque eu estou vendo ali brigas, discussões, ou então pais que negligenciam a educação dos filhos, está muitas vezes perto de quem está longe, do outro lado do mundo, conectado a uma rede social, e longe de quem está perto, que é o filho no quarto ao lado. E muitas vezes ele está em adoecimento, ele está em conflito e os próprios pais não percebem, porque a maior número de suicídio é em consequência da depressão. A depressão é uma doença silenciosa. E isso muitas vezes o jovem está dentro de um quarto trancado e os pais não estão percebendo que ele está em depressão. Tem a automutilação, que também é muito evidente hoje, a automutilação e a depressão em jovens. E aí, se a gente não estiver atento, a gente vai cada vez mais ver esse número crescer, porque as pessoas não estão, inclusive, preparadas emocionalmente para enfrentar. A gente está num contexto ansioso, um mundo globalizado, notícia em tempo real, e isso está fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais adoecidas emocionalmente. Veio aí uma pandemia também, sim, que aumentou um nível assustador das doenças mentais. Então existem vários fatores, não só a depressão, que é o que mais causa a morte por suicídio, mas também tem a questão da dependência química, esquizofrenia, alguns transtornos mentais. Então é muito ampla a questão do suicídio. E a gente está aqui para exatamente falar sobre prevenção, que é esse mês alusivo à prevenção, para que a gente possa, de forma assertiva, de forma consciente, falar sobre prevenção. Porque também falar sobre um tema como esse, por pessoas que não tenham o conhecimento, ao invés de salvar vidas, ele pode estimular pessoas a cometerem um suicídio. No seu ponto de vista, como especialista da área, existe um sexo mais propício a cometer o suicídio? Tipo, o homem tem cometido mais suicídio, as meninas, as mulheres não, são menos propícias a esse ato? Sim, o homem ele é mais propício a cometer o suicídio,
porque eu entendo que o homem ele tem muito mais resistência a cuidar da sua saúde mental. É a questão do machismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade, né? Que eu não preciso, eu estou mostrando fraqueza se eu for buscar ajuda num psicólogo, num psiquiatra. Se eu for tomar uma medicação, é porque eu sou fraco e eu não quero demonstrar fraqueza. E isso, né, a gente percebe que faz com que os homens se tornem mais vulneráveis e a gente precisa se preocupar, porque adoece mentalmente tanto o homem quanto a mulher. Então, todos precisam estar atentos, porque é algo extremamente sério, relevante, e se você não cuidar, você vai chegar nessa condição. Uma questão aí, uma frase que a senhora falou em relação ao machismo. Muitas vezes o homem é condicionado desde criança a não chorar, não sentir dor. Então, ele omite aquilo de forma física e mentalmente, carregando para toda a vida. E isso tem gerado muitas sequelas, né? Uma das outras questões importantes é a gente se atentar que não está inserido apenas numa classe social, e sim todas, né? Como recentemente, se a gente for citar pessoas famosas que cometeram suicídio, políticos, aqui na nossa cidade mesmo, recentemente, uma pessoa aparentemente estava estruturada, bem-sucedida, mas mentalmente só ele sabia das dores que estava sentindo e provavelmente não buscou ajuda. E se buscou, muitas vezes buscando uma ajuda muito tarde, onde não há tempo de combater aquela fraqueza, de fazer com que previna o ato ruim que é o suicídio. Isso, e olha, 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados se tratados de forma adequada. Então, quando eu digo 90%, que é a estatística, poderia ser evitada, então não deveria existir suicídio no mundo. E por que que os números são tão elevados? A cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo vítima de suicídio, a cada 45 minutos no Brasil. E é um número subnotificado. O quadro é muito mais elevado, porque quando você morre numa ponte, você não tem como falar que foi por suicídio, é morte por afogamento. Então, se a gente entende dessa forma, a gente vê que a depressão e a morte por suicídio não é sinal de fraqueza, não é porque eu estou fraco. Não, é porque a dor que eu estou sentindo é muito maior do que ali o medo de morrer. Porque o que a gente tem de mais precioso na vida é a própria vida, é o que tem de mais valor. E se eu simplesmente rompo essa barreira para poder tirar minha própria vida com essa coragem imensa, porque não é fraqueza, é uma coragem. Porque eu cometer, né, o suicídio contra a minha própria vida, porque o ato deliberado de tirar a própria vida de forma intencional e consciente é o suicídio. Então eu estou cometendo de forma intencional e consciente de forma deliberada. Eu vou analisar como eu vou cometer o suicídio, eu vou pesquisar, eu vou muitas vezes ao lugar várias vezes, né? Então eu estou fazendo aquilo de forma consciente. Então imagine a coragem que você tem. Eu digo que o desespero é muito maior do que o medo que faz com que você rompa essa condição. Se você vê ali na Ponte Newton Navarro, eu participei daquele trabalho com o pastor Rubens durante 4, 5 meses ali, como coordenadora de saúde mental. E foi um trabalho extremamente relevante, que teve repercussão a nível nacional. E a gente estava ali todos os dias. Eu atendi centenas de pessoas, foram 450 pessoas salvas naquele trabalho, né? E a gente entende que quantas vezes eu não passei ali por cima daquela ponte, o vento é muito forte, a altura de 450 metros é imensa, e se você rompe aquilo ali e pula, é porque o desespero que você tá, a dor que você tá sentindo é muito maior do que o medo, porque eu tinha medo de encostar naquela grade, porque é muito alto, é assustador. Então imagina o nível de desespero dessas pessoas. Eu tenho medo também de altura, não dá pra mim não. Essa parte aí eu tenho medo de cometer esse ato comigo. De forma preventiva, vamos lá, a gente sabemos que o suicídio a nível de mundo é uma questão de saúde pública mental mundial, mas não teria como haver uma prevenção, já que hoje as escolas, a maioria dispõe de psicopedagogos, onde identifica muitas crianças com algum tipo de transtorno mental, mas
a parte seguinte, que é o acompanhamento, muitas vezes fica precavido, parado. Esses pais muitas vezes são descuidados, subestimam aquele problema, há uma resistência, né? Não vou elevar o tema agora para a questão do autismo, mas muitos pais têm essa resistência em aceitar e identificar uma criança que tem características do autismo ou outros transtornos mentais. Olha só, o que é que a gente precisa para prevenir o suicídio? São muitas questões. A gente precisa estar atento, observar os sinais de alerta. A gente precisa de políticas públicas mais eficazes, porque se tem, mas muitas vezes tem a política pública, mas não tem eficácia. Se você vai encaminhar um paciente para o SUS, por exemplo, porque eu faço um trabalho social através do meu projeto social e tem pessoas que não podem pagar. Então, a gente vai encaminhar para um psiquiatra no SUS. Não tem vaga, só daqui a 1 ano, 6 meses. Se você vai a um psicólogo, a fila é extensa. E quem está com ideação suicida, imediatamente ele precisa ser atendido. Ele não pode deixar para amanhã. Então, se você tem alguém que está com ideação suicida, com as frases de alerta, do tipo, não quero mais viver, não quero morrer, aí as pessoas dizem, essa pessoa está querendo só chamar atenção. Só chamar atenção não, ela está querendo literalmente chamar atenção de que ela não está bem. Se eu estou emocionalmente bem, por que vai sair da minha boca que eu quero morrer, que eu não quero mais viver? Jamais vai sair uma frase dessa da minha boca, que eu sou um peso para os outros, que eu não quero mais continuar a minha vida. Então, se eu estou falando sobre isso e falando isso, porque todas as pessoas que cometem suicídio, elas vão dar sinais. E tem muitos sinais. E elas falam muito, até cometerem muitas vezes suicídio, e a própria família chega para mim para dizer, avisou tanto que ele disse, a gente não acreditou. Então, quando alguém chegar para você, pode ser da sua família, pode não ser, pode ser nas redes sociais, que as pessoas muitas vezes postam frases ali de tristeza, né, de despedida. Então observe. E também muitas vezes a pessoa pode até postar uma foto feliz na rede social e no outro dia cometeu suicídio, ou mais tarde cometeu suicídio. Por quê? Porque a tristeza está interna. Muitas vezes você está fingindo que está bem, você está feliz, só que no sorriso, mas internamente você está no quadro depressivo. Então, se você percebe que essa pessoa está feliz só na foto, mas que ela tem conversado com você, está demonstrando alguma tristeza em algum momento, conversa com ela, escuta. A escutativa salva a vida. Conversar salva a vida. Às vezes a pessoa está ali saindo para cometer o suicídio, no auge do desespero, e se houver alguém para ouvi-la, para intervir naquele momento, aquela pessoa pode nunca mais tentar contra a própria vida. E por quê? Porque muitas vezes é o desespero do momento. Eu fui traído, como aconteceu, né, lá na ponte, uma mulher com um filhinho bebê nos braços, e ela com a foto na mão, na hora, com a foto do marido. E ela chegou lá, e aí os voluntários seguraram ela com o bebê, eu atendi ela naquele momento, e ela com a foto do marido, dizendo que tinha sido traída, e num ato de desespero ela foi para a ponte para pular com o filho. Ela não estava em depressão, mas o desespero dela fez com que ela fosse lá. Como ela foi interceptada naquele momento, então pode ser que nunca mais ela vá tentar o suicídio. Então a gente livrou para sempre uma vida que tem um pai, que tem um filho, que tinha um próprio filho que ela ia também se suicidar juntamente com ele, e a gente entende que a gente salvou não só a vida dela, mas também dentro de um contexto social, porque as pessoas da sociedade ficam abaladas, e também a família ia ficar extremamente abalada. E depois disso, quem tem um familiar que comete o suicídio, a família nunca mais será a mesma. É uma desestruturação, né? Antes de começar o programa, eu estava conversando com o nosso diretor, mandar até um abraço a ele aí para Gelmar Dantas. Um abração, Gelmar, você é uma potência nuclear. Que eu tive colega da adolescência que namoravam a moça e ficaram adultos, continuaram namorando. Logo após, começou a vir alguns conflitos, separava e voltava, eles estavam morando juntos. E um certo dia, foi logo quando inaugurou, infelizmente, essa ponte, e ele foi para lá, mandou mensagem que amava, continuava amando ela para sempre, mandou uma mensagem para o pai, para a mãe, para todos, e infelizmente cometeu suicídio.
e essa pessoa ceifou sua vida, terminou o plano material de forma muito trágica, deixando em choque toda a família, o pai, a mãe, irmão, irmã, e a outra, felizmente, continua nesse plano material, né? Isso. É um pensamento muito, como é que eu posso dizer, violento de certa forma, porque é como uma pessoa que mata a si, mataria também os outros, acaba matando os outros. É um pensamento, de certa forma, um pouco egoísta, se é que eu posso falar essa palavra, não sei dizer o termo técnico, porque se a gente pensar num contexto geral, está desestruturando uma família inteira, como a senhora falou. É um ato de desespero, né? Na hora do desespero, eu digo muito que a gente tem que ter cuidado com as emoções. A gente precisa ter inteligência emocional. Por isso, a importância da terapia em todos os momentos da nossa vida. Porque um ato de desespero, a gente não tem inteligência emocional. A gente não está fortalecido emocionalmente. Então, num ato de desespero, vai ser muito mais fácil que eu cometa um ato como esse. Se eu estou fortalecido emocionalmente, eu jamais vou pensar em tirar minha vida. Eu vou passar pelo problema que for. Problema, eu vou enfrentar, vou sair dele e vou entender que vai se resolver. Não é a solução. Nunca, nem jamais será a solução tirar a própria vida, né? Então, na hora que, por exemplo, eu estou com raiva, eu fico cego. Na hora que eu estou desesperado, eu fico cego. Então, eu não estou ali nas minhas faculdades mentais normais ao ponto de raciocinar, de pensar na família, de pensar em quem eu vou deixar. Eu estou querendo resolver minha dor. O meu desespero é muito grande e eu vou querer resolver aquela situação. E aí eu não soube dominar, controlar as minhas emoções. E aí, quando a gente fala em Ponte, não é o maior número de suicídio, não é em Pontes, porém, a gente sabe que qualquer lugar que a gente coloque-se uma barreira para prevenir, a gente sabe que é importante. Porque se o ano inteiro fosse só uma pessoa que pulasse de uma ponte, já era muito, porque é uma vida que deixa uma família, de uma morte trágica. Então, que se coloque, que a gente lutou tanto e nunca foi colocada, aquelas grades que tem lá, umas telas, os empresários que colocaram, né? Pastor Rubens conseguiu com eles. Então, assim, ali era para ter algo fixo, né? Como o projeto que foi feito pelo CAI e pelo CREA, que a gente solicitou na época, fizeram um projeto, eram vidros blindados, não ia acabar com a paisagem que tem ali, a ponte, mas ficou o governo do estado transferindo para o município, e aí não, aqui é uma responsabilidade minha, é sua, e nunca colocaram, e o investimento não era tão alto, mas é aquela coisa, será que o poder público está tão preocupado em salvar vidas? Será que vidas importam? Porque se importasse, com um trabalho que teve repercussão nacional, ali já teria sido imediatamente colocado aquelas grades. Porque se você vai desesperado e não pula naquele momento, não necessariamente você vai pular em outro lugar. E tem muito disso, se não pular aqui, vai para outro lugar e pula. Não. Às vezes é um único desespero na vida que faz com que você vá para cometer o suicídio. E se naquele momento você é interceptado, nunca mais você vai tirar a sua vida. E existem estudos falando sobre isso. Na época eu apresentei até o promotor Giovanni Rosado, ele me pediu para saber se verdadeiramente era necessário, que se não cometesse suicídio lá, não cometeria em outro lugar, se era importante. Eu provei para ele, enviei um documento para ele, e ele foi em luta disso, pediu um documento da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, reforçou tudo aquilo que eu tinha falado, mas infelizmente não deram atenção. E a gente tem estudos de caso aí em pontes de todo o mundo, aonde eles colocaram grades e não aumentou o número de suicídio. Então reduziu literalmente. Então é sinal de que se você não pula aqui, você não vai pular em outro lugar. Ok, doutora. Uma boa noite aqui para o espectador Edi Carlos, parabenizando o programa Falha Nossa, que sempre surpreende com temas de alto nível instrutivo. Ele também fala aqui que quem tem uma boa saúde mental não vai tirar a própria vida. Muitas vezes, por trás de um sorriso, tem uma grande tristeza não expressada. Perfeito. Obrigado pela expressão aí, Edi Carlos. Você é uma potência nuclear, enriquece nosso conteúdo. Perfeito. Então, o diário é como se fosse o diário de um palhaço, né? Muitas vezes a pessoa tá ali alegre, sorridente, brincalhão, fazendo todo mundo feliz, mas ele a si próprio não consegue fazer feliz. Muitas vezes e tem muitos livros que relatam
o estudo do palhaço, né? Que ele faz todo mundo feliz, mas quando ele chega em casa, dentro das quatro paredes, ele é uma pessoa extremamente triste. Então, muitas vezes, a gente como ser humano, na vida real, a gente tem muitas máscaras sociais. E a gente tem máscara para sair de casa muitas vezes, que a gente está infeliz, a gente está triste, a gente está abatido, está depressivo, mas a gente coloca aquela máscara social e a gente finge que está tudo bem. E aí tem uma frase nas redes sociais, uma frase que muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, que não está bem, mas está tudo bem. Mentira! Isso é mentira. Se não está bem, não está tudo bem. Vá buscar um profissional da área de saúde mental, porque você precisa se tratar. E quanto mais rápido, quanto no início, muito mais fácil você sair da condição de depressão. E uma pessoa que está adoecida emocionalmente, não vá só dar um recado para ela, vá buscar um psicólogo. Ela não tem força nem de tomar banho, ela não tem força de fazer nem a higiene básica. Então você precisa ir lá, precisa pegar na mão daquela pessoa e ir acompanhando ela a um psicólogo, a um psiquiatra, porque a junção da psicoterapia com a medicação faz com que aquele paciente saia cada vez mais rápido. Claro, medicação quando necessária, não se automedique. Uma amiga minha teve depressão, eu vou tomar a medicação dela. Para cada um é uma prescrição diferente, então não faça isso. Muita gente está se automedicando e por isso não sai da condição de adoecimento. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também. Ok, doutora. Um abração aqui para Cristina Barbosa. Um abraço, Cris. Felicidades. Outro boa noite aqui para Flávia Silva. Um abração também. E Suênia Santos. Boa noite, Suênia. Tudo de bom? Mil felicidades para você, viu? Deixa eu ver aqui. Elianeide Soares, boa noite para você também, Elianeide, tudo de bom? Nos acompanhe nesse conteúdo riquíssimo, importante para toda a sociedade aqui, para todo mundo. Doutora, o aspecto de saúde mental, geralmente uma pessoa iniciou um tratamento, ele identificou, seja ele homem, que é mais difícil essa parte da adesão ao tratamento e identificação, geralmente inicia. Em quantas sessões pode haver um equilíbrio, sendo ele com a saúde mental, sem adesão a medicamentos? Olha só, eu quero fazer aqui uma ressalva do que a gente falou, que realmente homem é bem mais difícil de buscar terapia, só que de 10 anos para cá, que eu comecei a atender em consultório, a fazer psicoterapia, o número de homens que eu tenho atendido tem crescido assim de uma forma considerável e tem permanecido na terapia, não tem se evadido, tem continuado a fazer com frequência, né, semanalmente. Então eu fico muito feliz de ver que os homens também estão buscando a psicoterapia e o tempo de tratamento é para cada um de forma diferente. Mas, porém, a minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, a que eu utilizo na clínica, ela tem evidência científica na área dos transtornos mentais e fala que pelo menos se até 3 meses você não viu uma evolução no paciente, alguma coisa está errada. Ou o profissional não teve um rapport, uma identificação com aquele paciente, ou o paciente realmente não está fazendo o tratamento de forma adequada, ele não está fazendo as atividades que precisa ser feita, porque eu digo que na sessão de psicoterapia é a teoria, a prática é no dia a dia. Então, se esse paciente se esforça, se ele vai semanalmente à psicoterapia, se necessário ele está ali com a medicação para tomar e ele está tomando, ele vai evoluir mais rápido. Agora, de início, eu vejo sim, óbvio, se você está na psicoterapia e você não vê nenhuma mudança, né? Então, precisa ver o que é que está acontecendo. Mas de início, já é para a gente observar sim. E a depressão, existe evolução. Tem pessoas que tiveram depressão uma vez, foram curadas, nunca mais tiveram. Então, não deixe a doença se instalar. As pessoas têm muito de que eu vou conseguir sozinho. Não vai. Não subestime a depressão. Não subestime a doença mental. Ela vai ganhar de você. Você nunca vai vencer ela. Ela é uma doença incapacitante, vai deixar você trancado dentro de um quarto e você não vai conseguir sair. Então, busque enquanto é tempo, porque a sua vida importa, é mais importante do que qualquer outra coisa. Não resista. Não resista. A nossa vida é a nossa prioridade.
Com certeza. Flávia aqui está parabenizando, dizendo que doutora Mítia é uma profissional incrível. Maravilhosa, minha paciente, ela e o esposo, viu? O marido dela também, tá? E assíduos, não perdem uma semana da psicoterapia. Eu tenho vários homens que vão com sua esposa. E eu acho assim, que o interessante é que hoje, tanto a esposa está incentivando o marido, como vice-versa. Então, isso traz um apoio muito grande. Porque quando um está incentivando o outro, eu digo que os dois crescem juntos. Na terapia é isso. Isso é importantíssimo. Geralmente, assim, como é que a senhora faz um paciente independente, digamos que ele é adolescente, aí a senhora iniciou o tratamento com esse adolescente, está evoluindo e de repente esse adolescente teve uma regressão. Aí como é feita essa identificação familiar, com a mãe, com o pai? Não, dentro do próprio consultório a gente já percebe na fala, né? Então, a gente que acompanha, a gente que é analista de perfil comportamental, a gente já sabe como o paciente se comporta. Se é um paciente que a gente já conhece, a gente já vê se ele já chega bem ou não, né? De acordo ali com o olhar, né? Se está abatido, porque o olhar também fala antes das palavras. Então, eu já conheço os meus pacientes que são antigos, a gente já sabe se ele está bem ou não. E eles terminam que têm uma intimidade de falar quando não estão, né? Eles têm essa intimidade para falar quando não estão. Então, assim, eles vão dizer, vão comunicar: não, eu não estou bem, eu estou piorando, porque dentro do processo terapêutico pode haver sim uma evolução, pode haver uma regressão. Isto é natural, isso não está fora do processo. Então, e aí não está bem porque teve uma recaída, teve algum gatilho, a gente vai tentar estabilizar de novo. Doutora, nós estamos transmitindo aqui aos ouvintes e aos espectadores. A nossa audiência abrange também a cidade de São Gonçalo, abrange a cidade de São Tomé e também a cidade de Espírito Santo. Passei muitos anos em São Gonçalo, do meu coração. Trabalhei muito tempo lá. Fui funcionária pública lá há muitos anos. Oh, maravilha. E também, através do chat no YouTube, é para todo mundo, viu? Aqui é o Universo. Nosso programa está cada vez mais rico, com pessoas ilustres de conhecimento, repassando temas de utilidade pública para todos. Quero deixar um abraço aqui também para todos de Cidade Alta, aqui do Igapó, Felipe Camarão, nossos ouvintes e também espectadores que nos acompanham toda semana na sexta-feira, logo mais após a Voz do Brasil. Fala, doutora. Então, eu trabalhei muitos anos em São Gonçalo, né? Um abraço para o pessoal lá e para todos que estão nos ouvindo, porque realmente é um tema muito importante que a gente precisa falar sobre ele. E não só no mês de setembro. Eu digo que o Setembro Amarelo precisa ser de setembro a setembro, porque é um tema onde as pessoas não só cometem um suicídio no mês de setembro, né? E uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, quando a gente está aqui em uma rádio falando sobre esse tema, a gente precisa entender que divulgar da forma adequada é o efeito papágeno, salva vidas. Porém, quando não divulgado por um profissional sério da área de saúde mental, pode estimular e causar o efeito Werther, que a gente chama. Então, quanto mais eu sei que está tendo um aumento de suicídio em pontos, então vai estimular aquelas pessoas que estão vulneráveis a ir para lá. Se alguém conseguiu, então eu vou para lá porque vai dar certo. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse efeito Werther, que é o efeito contágio. Se eu sei que em um determinado lugar está acontecendo um nível elevado de suicídio, então isso vai estimular mais pessoas a irem para lá. Aí o efeito Werther é um livro, né, que tinha os efeitos Jovem Werther, que na Europa foi lançado, e no final do livro o jovem cometia o suicídio por amor. Então muitas pessoas se identificaram, então estavam sofrendo por amor e começaram a cometer suicídio. E aí um bispo da Igreja Católica na época, quando percebeu esse efeito contágio, ele recolheu todos os livros e queimou em praça pública para que o suicídio não fosse mais estimulado. Esse efeito Werther não acontecesse mais ali naquele lugar, naquela época na Europa. É como se estivesse alinhando a pessoa a cometer aquilo, né? É o efeito manada, né? Como tudo. Você vê que, o morango do amor. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu só fui provar quando passou a moda, porque me deram porque eu falei tanto sobre essa questão da gente ter cuidado. Modinha. Só porque está em moda eu tenho que estar provando. Aí eu fui
dei uma mordida, inclusive nos meus stories, para ver, né, o que tinha de engraçado. Nada, uma uva com um brigadeiro ao redor. Então isso causa uma comoção, pessoas brigando em filas, o preço do morango aumentando, pessoas se desesperando, passando horas numa fila para comprar um morango, uma coisa que só porque na rede social está sendo estimulada. Então, da forma que o morango cria toda uma polêmica dessa, então foi bom porque, claro, estimularam os comerciantes a ganharem mais. Tem o seu lado bom. Agora, por outro lado, eu não me vejo por esse lado, eu vejo por uma questão de saúde mental. A gente ter cuidado para que tá todo mundo usando droga, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo em pornografia, tá todo mundo... A gente ter cuidado para a gente não ir nessa moda, nessa influência, porque o ambiente, o ecossistema, ele nos influencia. Dentro de um lugar onde tem 5 pessoas que estão ali me influenciando, eu vou me tornar a sexta. Do lado bom, do lado ruim. Verdade. Então, ou puxa para cima ou puxa para baixo. Então, a gente precisa também, relacionado à saúde mental, a gente ter essa responsabilidade. Não é só porque todo mundo vai que eu vou. Não é só porque todo mundo está fazendo que eu também vou fazer. E existe isso, tem aquela questão da baleia, que pessoas cometeram suicídio com aqueles jogos, porque viram que ali muitos jovens estavam fazendo aquela brincadeira de mau gosto, né? E muitos cometeram suicídio por influência de outras pessoas. Então, as redes sociais, cuidado, pais. Observe o que os seus filhos estão comercializando, o que eles estão vendo na internet, nas redes sociais, porque às vezes adultos estão manipulando, estão ali incentivando o suicídio através de produtos químicos, através de brincadeiras de mau gosto. E o adolescente, ele vai fazer isso sem nem perceber que aquilo ali vai matar. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje, porque nem tudo que está se mostrando na rede social é saudável. Aquilo pode tirar a minha vida. Com certeza. Tivemos até um programa que referência anterior, que falamos muito sobre a questão do poder da mídia social. Muitas vezes é uma criança de 5, 6, 8, 10 anos que está no jogo, foi referenciado até o Roblox, e por trás daquele jogo ali está um adulto manipulando a criança. Sim. E se não tiver uma pessoa muito ali, não vai perceber. Não. Muitas vezes até o adulto despercebe que está um adulto por trás manipulando aquela criança. Muitas vezes é um pedófilo. Sim. Outro está induzindo a criança a cometer determinadas coisas, como a automutilação. É interessante também falar sobre a condição da mulher que sofreu violência doméstica. Também tem muitas mulheres que sofrem violência doméstica, estão ali num ciclo adoecedor e muitas vezes cometem o suicídio. Então, estou falando sobre isso porque a gente teve agora o Agosto Lilás, que também é uma política pública voltada para mulheres vítimas de violência doméstica, onde também é um tema extremamente relevante, onde eu trabalho muito, tanto no Agosto Lilás como no Setembro Amarelo, que são duas pautas que eu tenho abraçado. E a gente vê também um número muito elevado de mulheres que cometem suicídio por estarem em um relacionamento abusivo, por não suportarem aquela condição, quererem quebrar o ciclo, e aquele homem abusivo está perseguindo, não está deixando com que ela saia daquela condição. E aí, infelizmente, mulheres cometem suicídio em consequência desses relacionamentos. Doutora, eu vou já entrar nesse contexto aí, que é bem amplo e evidente no cotidiano que a gente está vivenciando hoje, né? Elineide diz que, além de paciente, se sente muito bem. Um abraço para você, Elineide da Ótica Diniz Potengi. Um abraço para você, viu? Segunda-feira eu vou estar aí fazendo uma visita a você, viu? Vamos começar. E também Edi Carlos Silva pergunta à doutora aqui se a senhora atende em algum setor público e se atende onde é. Ficou interessado, né, Edi Carlos? Gostou da doutora? Edi Carlos, eu não atendo em nenhum setor público, nenhum órgão público. Eu faço um trabalho social na Zona Norte nas segundas-feiras, como eu atendo nos outros dias, de terça a sábado, no meu consultório na Zona Sul. Na Zona Norte, apenas um dia, através do meu projeto social Doe Amor. Então, se você estiver precisando, porque todos nós precisamos, entrar em contato, vai nas minhas redes sociais, @Mítia Montenegro,
fala comigo, eu passo o contato e eu estou aqui à disposição para atender quantas pessoas forem necessárias. A gente dá um jeito, a gente encaixa, a gente organiza, mas a gente acolhe todas as pessoas que precisam. A gente tenta fazer isso. Doutora, outra pergunta. A senhora faz atendimento só no consultório ou faz o atendimento também online? Faço presencial e faço online também, porque a gente atende hoje pessoas no Brasil todo, fora do Brasil, eu tenho pacientes também fora do Brasil, porque é autorizado pelo Conselho, pelo CRP, que tem a mesma eficácia. Agora, claro, eu gosto muito daquela coisa do presencial, que a gente tá ali com o paciente, né, conversa olho no olho, mas também online tem o mesmo efeito. Se eu não posso ir presencial e eu só posso fazer online, questão de distância, questão de dificuldade de locomoção, óbvio, faça online, não tem problema nenhum, vai ter a mesma evolução. Mais uma pergunta. A diferença de valores, que atendimento psicoterapêutico não tem preço, tem valor, né? A diferença de valor presencial e online? Não, o meu valor é o mesmo, até porque a eficácia é a mesma e o tempo que a gente gasta é o mesmo. Se eu for atender um paciente, eu vou atender ali 50 minutos, 1 hora, como no online eu também vou atender. E o paciente terá o atendimento também com a mesma eficácia do presencial, é o mesmo valor. Sim. Quero aqui mandar um alô e um abração para Jailson, da ZN Parafusos, e também o seu filho Aleph, que está nos apoiando nesse programa. Um abraço para Aleph. Então, se você precisa de parafusos, arruelas, porcas, rebites e ferragens em geral, a ZN Parafuso está lá para vos atender. A ZN Parafuso fica situada na Avenida Boa Sorte, número 210, próximo ao Expansivo da Zona Norte. Um abraço, Aleph. Eu tenho também uma filha psicóloga. Eu me formei com ela. Então, a psicologia é a minha segunda formação. Eu sou arquiteta há 20 anos e eu encontrei o meu propósito na psicologia. E eu fui entrar como portadora de diploma juntamente com minha filha e fiz toda a faculdade com ela. Isso para mim foi uma coisa sensacional. Me formei junto com ela. É uma psicóloga exemplar, ela é psicóloga do contemporâneo, ela atende também no consultório juntamente comigo, atende em outros lugares também. Então, assim, a gente tem acolhido um número muito grande de pessoas, de pacientes, e ajudado muita gente dentro do nosso contexto, porque esse é o nosso propósito, é salvar vidas. Então, da melhor forma que a gente puder fazer, a gente está fazendo isso, né? Tanto eu quanto a minha filha Carolina, para que o número maior de pessoas sejam alcançadas. Maravilha. Elianeide está dizendo aqui que online é maravilhoso, não tem dificuldade no horário, ela está sempre lá. Ela faz toda semana. A Elianeide é uma paciente minha e parceira, as Óticas Diniz também sempre tem feito parceria nos meus eventos, e a Elianeide é uma pessoa sensacional, extremamente competente, e tudo que a gente precisa lá nas Óticas Diniz, a Elianeide já é a cara da ótica, né? E ela sempre está lá e faz toda semana. Hoje mesmo eu atendi a Elianeide. Doutora, como estamos no tema saúde mental, Setembro Amarelo, a senhora iniciou, vamos dar continuação a esse gancho sobre a questão da violência doméstica. Essas mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm procurado adesão, fazem adesão ao tratamento psicoterapêutico? Sim, até porque para quebrar o ciclo, sozinha ela não vai conseguir. A manipulação é muito grande. Então, eu atendo todos os dias, mulheres vítimas de violência doméstica. Tenho salvo muitas vidas dentro desse contexto. Tenho trazido aqui para a Delegacia de Plantão, para a DEAN, que é aqui na Zona Norte. E a gente sabe que a mulher, se ela não tiver segura, se ela não tiver alguém muitas vezes que acompanhe, a própria família não dá credibilidade, ou então ela tem vergonha de falar para a família que está sofrendo esse tipo de violência, e aí eu acompanho, eu muitas vezes sirvo de testemunha na justiça, como hoje já fui convidada mais uma vez, que eu me ofereço para fazer, porque eu acredito que se a gente tem empatia, a gente vai fazer tudo que é completo. Então, eu não me restringo só ao meu consultório, às 4 paredes do consultório. Eu estou fora fazendo palestra, eu estou acompanhando a mulher na delegacia, se necessário.
15 dias atrás, eu saí 2 horas da manhã aqui da delegacia, porque eu vim acompanhar uma paciente minha. Então, eu estou fazendo tudo aquilo que eu sei que vai reverberar a minha voz nos 4 cantos dessa cidade, fora da cidade. Eu tenho um livro que é um legado, onde a gente sabe que isso se espalha para onde ele for, aonde for, vai ter uma minha voz através de um livro. Eu tenho um livro, Um Olhar para a Saúde Mental, Caminhos para uma Vida Equilibrada, onde é um best-seller, eu sou coautora. Lá eu falo sobre violência contra a mulher, eu falo sobre saúde mental, eu estou falando sobre prevenção ao suicídio. Tem um Inteligência para Crescer, que era para o crescimento pessoal e o crescimento profissional. Tem um e-book também, que se chama Mulheres Reconstruídas, que é um e-book fantástico, com 12 histórias de pacientes minhas que eu escolhi a dedo para que as pessoas leiam e entendam como o agressor, ele age. Então, a reprodução de padrão, são todos iguais. E quando você lê as histórias, você identifica como eles chegam, a forma que agem, as frases que usam. Então, geralmente, é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, um narcisista, é um psicopata, um borderline, ou então alguém que, dentro de casa, viu o seu pai tratar a sua mãe com violência e ele está reproduzindo um padrão. Mas, infelizmente, é crime dentro da Lei Maria da Penha, que são 5 tipos, que é o violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. E a gente tem que entender que, se você está dentro desses 5 tipos, ou não conhece, conheça. A mulher tem uma lei que é para ela e a própria mulher não conhece, sabe? Nem sabe que está amparada. Quando eu vou falar que ela está amparada, ela fica surpresa. Ela tem tudo à disposição e muitas vezes nem acredita que tem. Então, denuncie 188, 190, e se você vê alguém nessa condição, salve a vida dessa pessoa, não seja alheio, você nem precisa se identificar, é no ao seu lado, é no condomínio que você mora, é no meio da rua, chama a polícia. Aquela mulher que levou agora 61 socos, o policial, o carro da polícia, a viatura chegou em 8 minutos. Então, é sinal de que realmente funciona. Claro, tem as suas negligências, tem, porque é feita por homens, não a lei. A lei, ela é uma das melhores do mundo, mas infelizmente ela é executada por homens. O homem pode negligenciar? A viatura pode não chegar, pode acontecer uma negligência em uma mulher que está ali monitorada pela Patrulha Maria da Penha, pode acontecer, mas eu acredito, todas as vezes que eu precisei, ao longo desses mais de 10 anos que eu trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, todas foram amparadas e funciona. Você viu Suênia que falou aqui, tá com o BIP da Lei Maria da Penha, né? O homem tá lá com a tornozeleira, e todas as mulheres que eu levo, eu vou fazer o melhor que eu puder para que essa vida seja salva. Doutora, outra pergunta. Na sua visão, na sua experiência, o que tem levado a tanto ao índice tão elevado de violência contra a mulher, de feminicídios? O que é que acontece? Nós estamos dentro de um adoecimento mental muito grande. As pessoas não respeitam mais as outras. É uma questão estrutural de educação familiar desde a base, que infelizmente, quando a gente ensina ao nosso filho como se deve tratar uma mulher, ele vai crescer, ele vai respeitar. Então, são vários contextos. E o índice tem crescido assustadoramente, porque uma pessoa que comete um feminicídio, obviamente é uma pessoa que não está bem. São pessoas desestruturadas emocionalmente. Tudo está ligado à emoção. Se você não cuida das emoções, você vai perder a sua própria vida por conta de alguns segundos que você vai cometer um crime como esse. Então, orienta o seu filho. Eu sempre digo isso. Se você estimula o seu filho muito novinho, você tem que pegar todas. Você tem que todo dia estar com uma diferente, né? A mulher vai ser objetificada. Então, ele vai olhar para aquela mulher como um objeto. Ele vai acreditar que aquela mulher não é uma mulher que eu tenho que tratar com amor, com cuidado, com carinho, com respeito. Então, aquilo ali para mim é um objeto, porque o meu pai tratava a mulher dessa forma, porque ele batia, ele era grosseiro, ele era machista. Então, tudo isso vai potencializando o índice de feminicídio. E também, por estar crescendo assustadoramente, eu falei do efeito Werther, também tem esse efeito contágio. Esses assassinos se tornam, muitas vezes, ídolos. Tem outros que não, então ele fez e se tornou ídolo e conhecido nacionalmente. Então, é aquela coisa de, nos Estados Unidos, entra e assassina numa escola, daqui a pouco o outro vai e acontece. Por quê? Porque se tornou ídolo do mundo inteiro, saiu em todos os jornais. Por isso, cuidado. A mídia
tem que noticiar sem sensacionalismo, para não estimular essas pessoas a cometerem ou suicídio ou feminicídio. A mídia não pode divulgar quantos suicídios, o local onde está tendo o número maior de suicídio, as pessoas que suicidaram, porque isso, para quem está fragilizado e vulnerável, imediatamente ele vai fazer o quê? Vai ser um gatilho para ele. Epa, ele foi corajoso. Então, olha, ele vai acreditar que aquilo é um ato de coragem. E aí a gente não sabe se é coragem ou se é fraqueza, né? Eu acredito que tem que ter muita coragem para você tirar a própria vida, mas também é fraqueza, porque emocionalmente você está frágil. Com certeza. Verdade, doutora. Edi Carlos novamente aqui, diz que a doutora é fantástica ao seu modo de passar as informações no programa. Obrigada, Edi Carlos, muito obrigada. Eu procuro falar de forma bem didática e bem clara, porque se a gente fala muito de forma técnica, então muitas vezes o ouvinte, ele pode não compreender, né? Mas para profissional. Então eu procuro falar de forma mais clara possível, para que todos que estejam ouvindo, eles saiam daqui com a convicção de que, não, eu vou sair daqui e eu posso ser um reprodutor do que eu ouvi, tanto para salvar uma mulher vítima de violência doméstica, porque o homem, eu digo muito, o homem é a pessoa mais importante na luta contra o feminicídio, como também eu posso salvar a vida da morte em caso de depressão, eu ouvindo essas informações. Esteja atento, não deixe essa pessoa um minuto sozinha, tire do lado dela objetos cortantes, remédios, facas, cordas, tudo aquilo que você vê que é risco para essa pessoa que está com ideação suicida. Então, se eu estiver atento, eu vou salvar vidas. Então, eu tenho que falar de forma objetiva e clara o máximo de informação para salvar a mulher vítima de violência doméstica, como também salvar uma vida do suicídio. Doutor, eu fico pensando assim, como é esse preparo inicial? Porque 90, ou não sei a porcentagem certa, mas 90% dos casos, é o homem que é mais resistente a essa parte da separação, de aceitar que aquela mulher não vai mais estar com ele. Eu fico pensando daqui a 5 anos, 10 anos, como é que vai estar os relacionamentos? Porque as pessoas não vão parar de se relacionar. O homem vai se relacionar com a mulher com o homem e vice-versa. Mas daqui a 5, 10 anos, daqui a uma década, como é que vai estar de forma estruturada esses relacionamentos? Se a gente continuar da maneira que está, a gente está vendo aí uma condição pandêmica. Já uma condição pandêmica. O feminicídio, a agressão, né? Então, a gente precisa entender que precisa-se de leis mais fortalecidas e mais tempo de pena para que o homem entenda que não é só eu pagar uma cestinha básica. Eu estava ouvindo um advogado falando sobre isso numa palestra que eu fui conceder ali na Unifacex, na universidade, e ele falou de forma muito brilhante sobre isso. Ele disse, enquanto as leis forem brandas, o número de feminicídio vai acontecer assustadoramente e vai só aumentar. Era igual como ele disse, no caso de estupro, todos os dias a gente ouvia falar sobre estupro. Hoje você praticamente não escuta. Por quê? Porque a sentença hoje, o prazo de que você tem ali para ficar preso é muito maior, parece que são 40 anos, se eu não me engano, que ele falou. Então, quer dizer, reduziu muito o número. Com certeza. Por conta exatamente da pena que não é tão branda como era antes. Então, que tenham penas mais duras e mais rígidas e mais rigorosas para que os homens parem e entendam que não é só eu ser preso e daqui a pouco eu saio de novo, ou é só eu botar uma tornozeleira que muitos acham aquilo um efeito decorativo, como acessório, e ficam brincando e romantizando e mostrando como algo poderoso, poder, né? Então, assim, enquanto isso não acabar, enquanto a família também não cuidar dos seus filhos na raiz e o machismo estrutural não aconteça mais dentro de casa, isso nunca vai ter fim. Então, é entender que se você não cuidar do seu filho e você estimular ele a um machismo estrutural, depois você vai estar visitando o seu filho na porta de uma delegacia ou de uma penitenciária. Então é isso que a gente precisa ter cuidado. Isso não é brincadeira. Ou você educa da maneira adequada, ou você procura ter um contexto funcional dentro de casa para fazer do homem homem,
um homem verdadeiramente que vai respeitar a mulher, ou então ele vai ser um risco para a nossa sociedade. Essa questão é muito importante, é uma engenharia social, essa parte do relacionamento e desestruturação dele, né, que é a parte mais ruim. Eu acredito que um relacionamento se constrói até o último instante, até o último dia. Quando ele se esfacela, é muito pior ainda, que quando vem a parte da violência, a violência física, a violência patrimonial e até chegar um denominador final, que é, no caso, muitos casos, o homicídio. A mulher hoje, ela está inserida na sociedade de forma estruturada, até maior do que o homem, em muitos casos, e não é todo mundo que está preparado para essa mudança comportamental, né? E outro, o homem tem muito da questão do machismo, de não aceitar a perda, né? Então a questão do machismo, não, é como se aquilo fosse um patrimônio meu. Não é um patrimônio meu, a gente tem que respeitar. Se o outro não quer mais permanecer no relacionamento, eu preciso entender que eu vou sofrer, eu vou ficar triste, eu vou chorar, mas depois eu vou me levantar e eu vou em busca de seguir a minha vida e depois futuramente enveredar para um outro relacionamento. Então ninguém é posse de ninguém. Então a gente entende que o homem acredita que é posse da mulher, porque se eu mato a mulher é porque eu acredito que eu tenho a posse dela, e ninguém tem posse de ninguém, porque ninguém manda em ninguém. Com certeza, esse daí é um termo muito utilizado, que a gente vê que a mulher, quando ela chega ao fim do relacionamento, ela realmente pôs um ponto final. E em 99% dos casos, a mulher, quando põe essa pedra no relacionamento, finalizando... Porque ela já cansou, né? Cansou. Então ela realmente deu um basta. Os homens não aceitam, ficam tentando contornar, vão atrás, vão à busca, e muitas vezes é onde acontece a violência. E até o pior acontecer. E outra, é o que eu falo, não vai começar se mostrando violento. Ele vai começar manipulando, ludibriando, iludindo. Ele vai procurar as presas, ele vai à caça procurando mulheres fortes, aquela mulher que ele queria ser e muitas vezes admira. É uma mulher forte, é uma mulher independente, é uma mulher que tem condição financeira, é uma mulher que se destaca na sociedade, ao contrário que muitos pensam que o homem vai buscar mulheres frágeis. Não, ele busca mulheres fortes, ele vai à caça, ele sabe exatamente quem ele quer. E aí, quando ele encontra essa mulher, ele não suporta a luz, o brilho dela, então ele vai começar a degradar. Aí é o momento onde ele inverte, porque ele queria ser aquela pessoa, mas ele tem baixa autoestima, não conseguiu ser. E isso é o narcisista, é a história do narcisista. Eu postei um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais e viralizou no Brasil inteiro e tem mais de 50 mil visualizações já, porque as pessoas pensam que o homem, ele vai atrás, o narcisista, ele vai atrás de mulheres frágeis. Não, ela é forte, ela é bem sucedida, agora emocionalmente tem baixa autoestima, é uma mulher frágil emocionalmente, e não quer dizer, é um paradoxo, é uma mulher forte, bem sucedida, destaque muitas vezes no que faz, e por outro lado tem a baixa autoestima. Doutora, para não lhe explorar tanto com tantas perguntas, tem mais um aqui. Será que nessa parte inicial do relacionamento, seja ele para homem, seja ele para mulher, não é interessante ter uma visão mais ampla, dar um zoom mental na questão da estrutura familiar antes de adentrar esse tipo de relacionamento? Eu falo isso para todas as mulheres que já passaram por um relacionamento abusivo, e preparo ela para um próximo relacionamento. O que é que eu falo? Observa primeiro, conhece. Não inicia logo o namoro de cara. Conhece o homem, vê como ele vai se comportar num momento de tensão, como ele vai agir, se ele vai ter inteligência emocional, se vai ser agressivo ou não. Observa como é a família, porque nós somos o retrato, muitas vezes, da nossa família. Sim, com certeza. E se a gente não quebrar um ciclo, muitas vezes, não quiser ir de forma adversa, que é mais difícil, porque o mais fácil é você reproduzir o mesmo padrão, então, com excetos, número, de exceção, que quebram o ciclo, mas você vai reproduzir o padrão, porque a educação é o que você aprende. Então, se eu estou dentro de um lar agressivo, se eu vi o meu pai batendo na minha mãe ou ser agressivo com ela, um lar machista, consequentemente eu vou me tornar uma pessoa. Isso é fato, é uma reprodução que existe. Então, se eu vejo como o meu amigo ali está tratando a mãe de forma agressiva, não respeita os pais,
E aí eu já tenho que ficar em alerta, tenho que acender já uma luz vermelha. Porque se ele trata o pai e a mãe daquela forma, ele vai me tratar também. Isso é de fato, é porque é a forma que eu lido no meio dos conflitos. Então eu preciso observar como funciona o núcleo familiar, é de suma importância para eu saber a educação que foi passada para aquele homem, para eu saber se de fato eu realmente tenho que enveredar por aquele relacionamento. Homem e mulher, tá? Quando a gente fala homem aqui, a mulher também tem, né? O homem e a mulher, o homem também precisa estar atento. Com certeza. Para ver se a mulher também não está dentro de contexto funcional, porque também tem mulher narcisista. Com certeza que destrói tem. a vida dos homens. Com certeza tem. O que eu percebo de hoje na sociedade em geral são os atropelos. Porque na minha infância eu via muito a questão de... É como a questão até bíblica falando. É o tempo do namoro, o tempo do noivado, que era o tempo do amadurecimento, de conhecer a família, conhecer todo o âmbito familiar, para... Aí então dá o passo seguinte, seria o casamento, o famoso matrimônio, independente da religião, independente da crença. Mas as pessoas hoje já casam primeiro para depois namorar. Casam para namorar. É o problema é o atropelo, né? E nesses atropelos, muitas vezes, cai de cabeça. E aí você conhece a pessoa, já casa, já se junta, né? 15 dias já tá ali, então não, já casei. Aí depois é que vai começar. Então, a gente precisa entender, como tudo na vida, criança precisa andar, se vestir, viver como criança, adolescente como adolescente, jovem como jovem, adulto como adulto, idoso como idoso. Então, se a gente vai viver sem ter cuidado com as fases, a gente vai ter problema. Por quê? Porque um adulto, um idoso, com a mentalidade querendo ser um jovem, não vai dar certo. Como também alguém adolescente que já envereda por um casamento precipitado, vai dar certo? Não vai dar certo. Espera um tempo. Tudo tem um tempo. A Bíblia fala, há um tempo determinado para todas as coisas. E quem espera o tempo adequado, não estou dizendo aqui que você não possa casar com um mês de relacionamento e não dá certo. Pode, mas é uma exceção à regra. Porque você não conheceu aquela pessoa. Eu digo que é uma agulha no palheiro. Você não conheceu de fato aquela pessoa. Você nem conviveu. Aí o que é que acontece? Aí chegou no meu consultório. Não, doutora, porque a gente namorou 2 meses, agora que eu tô conhecendo ele e agora eu quero separar. E aí? Eu creio que daqui a menos de uma década, para o namoro vai existir contrato. Um contrato Sim. de namoro. Vai. 3 meses de experiência, mais 3, para ver se fundamenta. Não, é aquela coisa. Hoje em dia, até os próprios homens estão com medo de se relacionar, né? Eu já ouvi várias pacientes falando sobre isso. Por quê? De firmar ali um namoro, de fato, porque eu firmei um namoro e depois a mulher foi dizendo que tinha uma união estável comigo, veio me botar na justiça. Então, é porque tá tudo muito conflituoso, tá tudo muito difícil até de se assumir um relacionamento. As pessoas estão com medo, com receio, tanto da violência doméstica, como também da questão patrimonial, porque você muitas vezes nem tem um relacionamento de fato, nem casou com aquela pessoa, a pessoa já tá entrando na justiça ali para adquirir seus bens. Então, assim, tá tudo muito... A gente tá num contexto difícil, né, de se explicar, um contexto social preocupante. Vai ficar complicado, mas comece fazendo terapia e orientação. A doutora Mítia está aí para vos atender. Qual é o Instagram, doutora? @Mítia Montenegro. Nome fácil, hein? Mítia Montenegro no Instagram. E se quiser adquirir meu livro, tem ele físico como tem ele em e-book. Os que são físicos tem também e-book e tem o e-book só, que é o Mulheres Reconstruídas, que é sobre histórias de mulheres vítimas de violência doméstica e algumas orientações. Então, só falar comigo no meu Instagram também, que eu vendi muitos deles agora nesse período, né? Falando muito sobre saúde mental. É um livro que trabalha a sua autoestima, trabalha as suas emoções, tem todo um contexto relacionado à saúde mental, é para o seu dia a dia. São 30 capítulos que você lendo um por dia, eu tenho certeza que você vai estar muito mais bem orientado. Então só falar comigo, que aí eu tenho o livro físico, como eu tenho o e-book, que só eu mandar o link e você compra o e-book. Maravilha. Tem diferença de preço o e-book e o livro? O livro físico custa R$60 e o e-book dos 2 livros físicos, R$30. E o do Mulheres Reconstruídas, R$14,99. Maravilha, o preço super acessível. E conhecimento e equilíbrio mental para equacionar nosso sistema emocional. Eu digo que o autoconhecimento e o conhecimento transforma a nossa vida.
Doutora, estamos chegando ao fim do nosso programa. Não sei nem se foi 1 hora ou mais. Aí nossa sonoplasta está quase dormindo já. Com a psicóloga falando, dá para relaxar, né? Sonoplasta, maravilhoso. Parabenizar aqui nosso sonoplasta que está sempre com cuidado aí nos EPIs. Quero agradecer também a todos os ouvintes e espectadores. Um abração mais uma vez para todos em São Gonçalo que nos acompanha sempre, e a todos aqui que esteve presente do início ao fim com a doutora Mítia Montenegro, repassando conhecimentos de prevenção e cura mental. Muito obrigada, eu agradeço a todos que ficaram conosco aqui, a todos os meus pacientes que nos prestigiaram nesse momento tão importante, que é falar sobre algo relevante para a nossa sociedade, que é prevenção ao suicídio e mulheres vítimas de violência doméstica. E eu quero deixar uma frase para finalizar: sua vida tem valor. Proteja, cuide, zele por ela. Cuide da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde espiritual, que é um tripé relevante para que a gente venha ter qualidade de vida. Então, boa noite para todos vocês e para todos que venham assistir depois, que sejam alimentados com esse conteúdo tão relevante para todos nós. Quero deixar aqui, finalizando, boa noite para Roberto Andrade e pedir a todos que continuem se inscrevendo nas nossas redes sociais. Toda semana um conteúdo novo e maravilhoso. O programa Falha Nossa chega ao fim. Mais uma vez agradecendo. Vai lá e se inscreve. Falha Nossa com cedilha. Um abraço a todos.